é um dos maiores, se não o maior humanista do Brasil. Uma alma tão grande quanto a sua competência, um coração tão grande quanto o seu valor e saber jurídico. Eu me refiro ao ministro Carlos Aires Brito. E que essas derradeiras palavras sejam de agradecimento a vocês. De forma comportada. Eu anotei apenas 12 pessoas que conversaram esses dias todinhos. Eu ficava só prestando atenção e anotando aqui os que conversavam. Mas os que conversavam, depois eu descobri, era sobre o tema que estava sendo discutido. Não era sobre assuntos outros, não. Houve maledicência de quem pensasse o contrário. Eu tenho certeza que vieram para cá para ouvir, para aprender e para ensinar. Muito obrigado pelos que nos ensinaram. Não é bom, né? Quando eu entrava no tribunal, ele estava saindo, eu acho. Eu saí em 91, acho que ele foi em 91. Eu lamentei não ter sido da época dele. Não, mas acho que ele entrou. Vamos então aguardar a execução. Ele vai chamar o nosso professor que está hospedado aqui nesse hotel. É só descer. Você está conversando O Piratã deve estar trazendo. Sim, foi bem. Eu acho eu tenho apartamento aqui bem perto. Você viu que minha não começou. Você viu que a minha rua avenida começou com Manoel Jacaré? Quem sabe quem foi Manoel Jacaré? É mesquita meu, você. Você é mesquita meu. Depois eles É de São Pedro meu. ah, não começou. Manoel Jacaré, porque São ele Pedro. eu já daí tive 4 carros, até o Rio de Janeiro. Ele mais três. Chegou domingo passear. Primo, essa parece que é mesquita também. Mesquita também. Mesquita. Essa demais. Ela está escolhendo o ministro aí, que está chegando atrasado. Vai dar um carão nele, ela disse que vai dar um carão nele. É. Mesquita puro. Fala alto. Fala alto, escreve. É doido. Rapaz, Mesquita tem muito doido. Perguntaram para ele
é? Você me chamou, eu vou com quem? Como é? De carro eu não quero ir, não. Então, perdi já a vontade. Eu só vou porque o Roberto fez agora uma dieta, está pesando um pouco, eu balancei o avião. Você não vai fazer indagação nenhuma, não, né? Você não vai fazer uma indagação. Você entregou? Tu pensa que ele tem coragem, não? Eu sei, tem juiz não. Um juiz, um pingo de juiz. E a gente ia ter que sair nós dois aqui, morrendo de vergonha, morrendo de porrada. Eu falava na classe. Como é que ela linguajar profissional do direito? Mistério. Eu fui falar com o Marcelo dizendo que eu fui falar. Ele disse assim, falar com o Marcelo lá de Brasília, que ele falou, não muito que ficar advogado não, para ele já dizer que você formou e. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento e do presidente do Seminário Ministro Ubiratã Aguiar, retornamos com a programação neste último dia do primeiro Seminário de Altos Estudos de Administração Pública. Novamente, agradecemos o apoio do Governo do Estado do Ceará, Transpetro, Petrobras Transportes S.A., Banco do Nordeste, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Federação do Comércio, FEComércio, OAB Ceará, do Conselho Regional de Administração, CRA Ceará, e dos jornais O Povo, Diário do Nordeste e O Estado, da TV Cidade, TV Ceará e FGF TV. Iniciando os trabalhos desta tarde com a palestra sobre o tema Princípios Constitucionais da Administração Pública, tendo como palestrante o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Neste instante, convidamos o ministro Ubiratã Aguiar para recepcionar o Dr. Valmir Pontes Filho, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará e consultor jurídico. Convidamos o palestrante, ministro Carlos Aires Brito, para a formação da mesa. E formada a mesa, passo a palavra ao presidente da mesma, professor Valmir Pontes Filho. Estimadíssimo amigo ministro Ubiratã Aguiar, caro Sabino Henrique, a ambos agradeço de modo muito especial a honra especial que me deram, a honra inaudita que me deram, de presidir esta mesa num evento que já se coroou de absoluto êxito, especialmente porque neste momento está aqui para proferir a sua conferência o ministro Carlos Aires Brito, que eu conheço, perdoe minha indiscrição, ministro, há exatos 30 anos. Apresentados que fomos no final de 1980, início de 81,
pelo amigo comum, professor Michel Bell. Entregaram-me há pouco um currículo do ministro Carlos Brito. Eu devo dizer a quem preparou o currículo que eu conheço a vida dele muito mais do que está aqui. E conhecendo o ministro Carlos Brito, como conheço, eu sei que ele considera absolutamente despiciano, como eu também, todo mundo, que eu digo os títulos que ele tem, os cargos que já exerceu, ou os que exerce, que são de óbvia sabência. Eu me vou limitar apenas a ler um trecho de um prefácio que fiz de uma obra publicada em sua homenagem, em que eu disse: sempre poucos seriam os elogios a Carlos Aires Brito, seja por suas qualidades de eminente advogado e jurista, que enfim o levaram ao elevado e dignificante posto de ministro do Supremo Tribunal Federal, seja por suas invejadas qualidades de conferencista talentoso, ou ainda por conta de seus imensos dotes poéticos a encantarem a tantos e desde muito tempo. Destaca-se o ministro Carlos Brito, com quem tive o privilégio de dividir durante um ano inteiro, no século passado, é bom dizer, as preocupações e estudos próprios do curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela inteligência, argúcia e notável competência no trato de temas jurídicos, sociopolíticos e, muito especial, quando versa matérias que ligam de perto à paixão e ao sentimento. Em prosa ou verso, ele externa de forma simples, mas com intensidade, seu pensamento sempre lúcido. Tanto em diversas obras publicadas, quanto em memoráveis votos proferidos na nossa Corte Suprema, Aires Brito ultrapassou, por seus méritos reconhecidos, as fronteiras da excelência. Sua escrita fácil, tocante e carismática tornou possível a todos nós, em páginas invariavelmente gostosas de ler, o desvendar de um mundo jurídico mais humano e lúdico. Vejo hoje Carlos Brito vindo à Fortaleza, coisa rara de acontecer, acompanhado de duas meninas que eu conheci muito pequenas, Gabriela e Narinha. Narinha ainda bebê, duas belas moças. Carlinhos teve esse privilégio, como eu também tive, de ter minhas 5 filhas. Enfim, nós fazemos um trabalho de recriação do mundo, não é? Uma coisa que dá muito trabalho e muita igreja também de ciúme, mas... Preferi ler esse pequeno texto por uma singela razão. Tomar-lhes o tempo seria um despautério, porque esse tempo há de ser aproveitado ao máximo para ouvir este grande mestre, este grande homem, este grande jurista e esse grande ministro que é Carlos Aires Brito. Muito obrigado. De onde você acha melhor falar? Olhando para aquelas duas belas jovens ou trazendo-as para cá? Eu acho que elas ficaram bem mais à vontade. Bem, boa tarde a todos. Tenho muito prazer, do ponto de vista pessoal, de estar aqui nesta sexta-feira, nesta tarde de sexta-feira, em Fortaleza, uma das cidades mais bonitas do mundo, na companhia de todos os senhores, e em especial de Ubiratã Aguiar e Valmir Pontes Filho. São dois amigos muito queridos e admirados, com quem sempre que posso me encontro, seja para trocar ideias no plano jurídico, notadamente em torno de temas versantes sobre a administração pública, seja para falar do cotidiano existencial. São dois juristas consagrados, expositores superdotados,
pessoas muito carinhosas, simples, naturais, cidadãos prestantes, de comportamento ético exemplar e de profundidade científica reconhecida em todo o Brasil. Convivi com o Biratã nos últimos tempos, até mais do que com Valmir Pontes Filho, o fosso da nossa militância profissional lá em Brasília. E com Valmir Pontes Filho, muito mais do que o Biratã, em tempos idos, que já remontam 31 anos. 31 anos. Mas que tempo que passou com muita rapidez, porque quando a gente é feliz, o tempo passa correndo, voando num átimo. Quando a gente é infeliz é que o tempo se arrasta. O tempo não passa, é penoso. E minha vida tem sido muito feliz, seja no plano pessoal, seja no plano profissional, no plano cívico, porque quase toda é permeada, envolta numa atmosfera de pessoas, de amigos da altíssima envergadura, dos que me ladeiam nesta oportunidade. Eu não perco a ocasião para dar esse testemunho do meu agradecimento à própria vida por me haver proporcionado lidar com pessoas que me qualificam sob todos os aspectos. Volto a dizer, conheci mais de perto um professor e jurista, ex-presidente do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, há menos tempo do que conheci Valmir. Isso pessoalmente, com intimidade, mas saber dele, desde a sua brilhante carreira política, depois carreira jurídica e profissional, pública, isso de longa data, que todos nós sabemos que o Ceará produziu uma figura admirável. Exportou para o Brasil um ser humano e um profissional de primeiríssima grandeza. E quanto a Valmir, volto a dizer, nós estudamos juntos, moramos juntos no melhor sentido da palavra, porque nossos amigos não perdem a oportunidade para fazer comentários que nem sempre elogiosos a essa nossa convivência, mas por qualquer aspecto que a nossa convivência seja focada, não é isso, Valmir Pontes Filho? Nós nos orgulhamos da nossa passagem por aquele período de efervescência acadêmica em São Paulo. E agora digo aos senhores que adiciono ao contentamento pessoal a honra acadêmica de ser convidado para versar um tema recorrente, definitivo, da maior significação jurídica e constitucional, rigorosamente, que é o tema da principiologia da administração pública. Um dos aspectos mais luminosos da Constituição de 1988, sem nenhuma dúvida, foi o capítulo devotado à administração pública. A Constituição brasileira seguiu na boa trilha da Constituição portuguesa de 1776 e se dispôs a versar o tema da administração pública em tópico apartado, num capítulo em separado, em apartado, focadamente, portanto. E o fez a partir de um artigo que é muito rico de conteúdo, tão rico de conteúdo que praticamente 23 anos passados, esse emblemático, peregrino artigo 37 da Constituição está à espera de mais e mais incursões científicas para explicá-lo na devida conta. É o capítulo da administração pública. E eu vou dizer alguma coisa sobre a administração pública à medida que as ideias me ocorrerem, as lembranças me voltarem à mente
sem nenhuma preocupação em exaurir o tema, porque seria missão absolutamente impossível, tanto pela minha carência cognitiva, quanto pela, digamos assim, inexauribilidade do tema em si. Não é, professor Valmir, professor Aguiar? Eu acho que esse artigo 37 é desses que sempre desafiam mais e mais incursões que se aproximam do alvo, sem dúvida, mas sem atingi-lo em plenitude, devido à riqueza de conteúdo, né? a nos colocar no plano da prospecção científica uma dificuldade insuperável. Mas é um tema fascinante, né? Fascinante. A administração pública, ali no artigo 37, está colocada como algo essencialmente diverso, diferente de administração privada. Evidente, lógico, a administração privada é a administração de quem é senhor de coisa própria, para citar Luiz Severino. A administração pública é gestão, é cura de algo que é da população. É uma atividade não de quem é gestor de coisa própria, mas não de quem é senhor de coisa própria, mas gestor de coisa alheia. O administrador público é administrador dos bem, tenho a honra de contar aqui entre os senhores os eminentes professores Paulo Bonavides e Fernando Chimenez. Pessoas que tanto admiro, tanto me honram com a sua amizade. Eu já vou sair de novo do tema. Mal comecei, já vou sair para dizer que Fortaleza é assim mesmo, o Ceará é assim. Aqui eu tenho amigos como Dimas Marcelo, que é um poeta de primeira grandeza, o professor Paulo Bonavides, o Fernando Chimenez, o Valmir Pontes, o Gugel, notável Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, o Miratã Aguiar. Em suma, como o Ceará, né, aquinhoa, regala o país com nomes que se impõem à nossa mais dilargada admiração, exatamente nesses campos, no campo profissional, no campo pessoal e no campo cívico. Eu até diria ético-cívico. De sorte, professor Paulo Bonavides, professor Fernando Chimenez, que fico sobremodo feliz e honrado com a presença de Vossas Excelências. Mas eu estava a dizer, a administração pública é uma expressão grafada pela Constituição para sinalizar que estamos a tratar de algo diferente de uma administração privada. A administração privada, eu estava a dizer, é própria, é uma gestão, uma cura de quem é senhor de coisa própria. A administração pública é própria de quem é gestor de coisa alheia, na insuperável definição de Rui Cirne Lima. A administração privada se orienta por valores outros, como o da autonomia de vontade, liberdade de atuação. A administração pública não, tem por norte, né, o interesse público, a satisfação de interesses e valores que assistem a coletividade por inteiro. É uma administração voltada para o indivíduo e para o cidadão, que nós resumimos em direito administrativo numa palavra: o administrado, né? O administrado é essa mescla, essa síntese de indivíduo e cidadão, que se faz alvo da atividade administrativa. A administração pública, ali no artigo 37, não é propriamente um conjunto de órgãos e entidades. O enfoque constitucional não privilegiou o caráter orgânico ou subjetivo da administração pública enquanto aparato de poder, enquanto aparelho
A administração pública ali no 37 é uma atividade estatal que se define por oposição à atividade jurisdicional e à atividade legislativa. O Estado, ele tem, no plano da sua atividade, 3 momentos lógicos. É o momento legislativo, o momento executivo, que se desdobra no administrativo, e o momento jurisdicional. Daí porque os órgãos elementares do Estado são também o legislativo, o executivo e o judiciário, exatamente nessa ordem. A primeira manifestação